Olá, para você que me acompanha no canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e esse vídeo é para apresentar um programa que eu fiz em VB6 há muito tempo atrás e que eu uso até hoje para controlar as minhas contas correntes. Então eu dei uma atualizada nesse programa feito em VB6 e resolvi disponibilizar para vocês de forma gratuita, ok? Lembrando que esse vídeo é só uma demonstração de como a gente usa a Postban, porque eu gravei um outro vídeo só para mostrar como a gente faz para instalar a Postban. Então, no outro vídeo que eu fiz, está tudo direitinho lá como você faz para baixar e instalar a Postban, ok? Bom, hoje em dia você não deve movimentar seu dinheiro carregando cédulas por aí, a não ser, é claro, alguns trocados para pequenas coisas. Provavelmente, portanto, você deve usar uma instituição bancária, né, um banco, para fazer isso, ou seja, através de uma conta corrente, uma conta salário, poupança, enfim. Você usa um banco para fazer as suas transações. Até aqui tudo bem, o problema é que a facilidade de transitar nosso dinheiro sem ver esse dinheiro na mão indo embora pode se tornar um problema quando a gente não tem o hábito de acompanhar esses registros de entradas e saídas das nossas contas. Eu conheço pessoas que ficam dias e até meses sem dar aquela olhadinha no extrato bancário e isso pode ser um caminho para o endividamento ou muitas surpresas desagradáveis. Bom, e a proposta aqui é muito simples, né? Um programa que dá uma ajudinha nesse controle e por ser simples, ele também é fácil de usar. A Postban, que significa posição bancária, é um programa que você consegue com muita facilidade não só registrar as suas entradas e saídas, como também classificar esse movimento, né? Ou seja, você vai conseguir identificar que esse dinheiro você usou para isso, aquele outro foi para aquilo outro, enfim. Você consegue rastrear toda a sua fortuna. Outra coisa legal também é que a Pós-Ban possibilita que você importe o seu extrato bancário, facilitando dessa forma esses lançamentos, ok? Então vamos ver tudo isso na prática agora. Bom, então antes de nós abrirmos a Pós-Ban, note o seguinte: aqui na pasta banco está o banco de dados, que é o cara responsável por armazenar tudo que a gente vai fazer lá na Pós-Ban. Então tudo que a gente lança lá na Pós-Ban fica gravado aqui nesse banco de dados, que no caso é o banco de dados Access. Só lembrando aqui que você não precisa necessariamente ter o Access instalado na sua máquina, ok? Então basta ter o arquivo do Access aqui que ele vai funcionar normalmente. Então, outra coisa aqui, né, cada conta que você for controlar deve possuir um banco de dados específico, portanto, se você possui mais de uma conta, o que você precisa fazer é uma cópia desse banco de dados aqui em branco e renomear para a conta que você vai usar. Portanto, então, para você criar um outro banco de dados, basta você dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse banco e renomear com o nome que você quiser, mas geralmente a gente coloca o nome da conta específica, então você pode usar números, inclusive 1, 2, 3, 4, 5, dígito 7, banco X, por exemplo. Então é só ir copiando e colando esse banco em branco para a quantidade de contas que você vai controlar com a Postban. Então agora a gente já pode abrir a Postban, eu vou clicar aqui duas vezes no arquivo postban.exe e aqui na tela de login aparecem os dois bancos que estão lá na nossa pasta banco. A senha para o banco em branco é 123 e o que a gente vai fazer agora é trocar essa senha clicando aqui em cadastro, alteração de senha, eu coloco então a senha antiga e depois eu coloco, dou uma checada aqui, né, para ver se está ok, depois eu coloco a senha nova, vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui só para a gente usar, ok? Flegou aqui, ok, senha alterada com sucesso, pronto, a gente já pode usar a nossa pós-ban com a senha trocada. A primeira coisa que eu queria mostrar rapidinho aqui é o plano de contas da pós-ban. Eu vou clicar aqui nesse primeiro ícone e como eu comentei, a grande funcionalidade de um controle como a Pós-Ban é poder classificar, né, o nosso movimento bancário, as entradas e as saídas. E é para isso que a Pós-Ban já possui um plano de contas pessoal, né, ou doméstico já criado. Aqui então a gente tem os grupos de contas, né, alimentação, transporte, enfim. Esses grupos a gente não consegue alterar porque eles englobam todos os grupos de uma conta pessoal. Já no caso das classificações, ou seja, das contas que a gente vai trabalhar dentro da Prosban, aí sim a gente pode criar novas contas ou alterar aquelas que já existem. Para alterar uma conta é muito simples, é só clicar duas vezes aqui na conta, ela aparece aqui embaixo e você altera aqui para a sua necessidade. Portanto, aqui a gente vai ter aqui contas de entrada e de saída, ok? Falando então desse campinho aqui pré-classificação, ele vai ser útil para quando a gente estiver importando o extrato. Então, se a gente colocar aqui uma palavra e na hora que a gente estiver importando o extrato, após identificar essa palavra, ele já vai pré-classificar na conta que a gente atribuiu aqui, ok?
Então é para isso que serve esse campo pré-classificação. Bom, então falando da importação do extrato, né? Então esse segundo botãozinho aqui é o que faz a importação do extrato bancário. É claro que vai depender se o seu banco tem essa possibilidade de baixar o extrato bancário. E aqui eu já deixei pré-programado 5 tipos de extratos, né? De bancos diferentes. Então Itaú, Caixa, Bradesco, Santander e um tipo também genérico aqui do tipo planilha, que se você configurar a planilha dessa forma que está aqui, a gente consegue importar essa planilha para dentro da Postban. Bom, então o que eu vou fazer aqui é importar um arquivo do Banco Itaú, né, um modelo do Banco Itaú, que basicamente ele tem as 3 colunas que a gente usa, que são elas as colunas data, referente ou histórico e o valor. Então esse é o padrão que o Itaú usa, com data referente e valor separados por ponto e vírgula, e aqui no caso ele não usa débito e crédito, negativo é débito e positivo é crédito, ok? Bom, então o que a gente precisa fazer aqui para trazer os extratos que estão lá na pasta, então a gente coloca aqui a pasta que a gente escolher, né? No meu caso eu escolhi a própria pasta banco, eu posso copiar e colar o endereço ou digitar aqui e dar um Enter, que vai aparecer para mim aqui a lista de arquivos que estão lá nessa pasta que eu acabei de digitar. Nesse caso é um extrato do Banco Itaú, então eu venho aqui e seleciono Banco Itaú. Se tiver mais extratos aqui, eu clico em cima do extrato que eu quero, né? Nesse caso aqui só tem um. E aí eu posso clicar nesse botão aqui, extrair extrato. A Postban vai lá, lê o arquivo e traz as informações aqui para a gente. E agora, como eu disse, a gente pode classificar cada uma dessas entradas e saídas. Então, se a gente clicar 2 vezes aqui, ele abre o plano de contas para a gente poder alterar aqui e, inclusive, escrever mais alguma coisa se a gente precisar no campo referente. Portanto, é só a gente fazer isso para cada um dos lançamentos. Outra coisa que tem aqui para os preguiçosos que não querem classificar os lançamentos, lembrando que a grande ferramenta da Postban é quando a gente classifica, depois a gente vai ver, inclusive, o previsto e realizado, que a gente precisa dessas classificações. Mas, se de repente você quer importar um extrato antigo para começar a usar a Postban e não quer classificar, você clica aqui em colocar como não classificado e tudo aquilo que for importado do extrato, ele vai colocar como entrada ou saída não classificada, ok? Depois de todos os lançamentos devidamente classificados, a gente pode clicar aqui em importar extrato, que ele vai trazer para dentro da nossa Postban. Como a gente pode ver aqui do lado, ele incluiu todos os registros que a gente classificou aqui. Aqui está mostrando apenas um, por conta da faixa de dados que a gente colocou aqui. Então, se eu colocar mais para frente aqui, vai aparecer todos os registros que a gente importou do extrato, ok? Então, se ficou alguma dúvida no modelo de extrato, é só clicar nesse íconezinho aqui, ele vai mostrar o modelo de cada um deles. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui que eu acho interessante é o orçamento doméstico. Clicando então aqui nesse íconezinho de balança, a gente abre o orçamento doméstico anual. E diferente do fluxo de caixa que a gente vai ver mais para frente, o orçamento doméstico serve para a gente tirar um raio-x da nossa saúde financeira durante o ano. Então aqui a gente coloca todas as nossas entradas e todas as nossas saídas e a gente tem uma previsão de como vai ser o nosso ano. E por que é anual? Porque tem algumas despesas que acontecem apenas uma vez no ano. Então, por exemplo, o seguro do carro, se a gente não dividir, ele acontece uma vez só no ano. IPTU, IPVA, a mesma coisa. Então, o orçamento doméstico serve para a gente tirar um raio-x da nossa saúde financeira. Bom, então vamos simular aqui um lançamento de um orçamento doméstico de alguém que ganha aproximadamente, sei lá, R$ 3.600. Então, a gente pode lançar aqui separado adiantamento salarial de pagamento, ou a gente pode lançar tudo junto também, não tem problema, mas vamos supor que o vale dessa pessoa, né, o adiantamento dessa pessoa seja de 1.440 vezes 12, porque a gente está lançando o ano todo, então 1.440 vezes 12 é igual a Postban já calcula para a gente o valor do ano. Depois dos descontos, então, sobra 2.160, que a gente vai multiplicar também por 12 e vai dar 25 mil no ano, ok? Se a gente tiver mais alguma entrada, a gente coloca aqui e clica nesse botão atualizar entradas. Então, no ano, a gente vai ter 43.200 de entrada na nossa conta, no nosso orçamento doméstico. Agora, a gente vai lançar as saídas. Então, a gente já lançou as entradas, agora a gente vai lançar as saídas. Então, vamos supor que a gente lance supermercado. Então, vou filtrar aqui supermercado, clicar 2 vezes, aí vem para cá em lançar as despesas. Eu posso colocar aqui como histórico compra mensal de supermercado. Aqui nesse campo início, então a gente coloca quando que acontece isso no mês. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, todo dia 15. Então, o início vai ser 15/1. Depois a gente vai colocar quantas vezes vai se repetir isso. O valor da compra, então, vamos supor que de supermercado a gente gaste todo mês R$ 1.000. E aqui, quantas vezes ele ocorre no ano. Portanto,
A compra mensal a gente compra todos os meses, portanto, todo mês eu vou deixar aqui quando ocorre. Então, clica aqui em salvar, ele já coloca para a gente o total do mês e o total do ano. E, em consequência disso, ele vai abatendo do nosso saldo anual. Portanto, é aqui que está o raio-x da nossa saúde financeira, esse saldo final aqui. Se a gente fosse lançar, por exemplo, IPTU, então a gente coloca aqui IPTU, dá um duplo clique aqui, coloca aqui um texto qualquer, então vou colocar aqui IPTU, aqui mais ou menos lá em fevereiro, então vamos colocar aqui, sei lá, dia 10 de fevereiro que começa, o valor do IPTU, vamos colocar aqui R$ 500, e ele corre apenas uma vez no ano. Então, eu clico aqui uma vez no ano e dou um salvar, ele vai compondo para a gente aqui o nosso saldo. Bom, então só para finalizar, eu lancei mais algumas coisas aqui para a gente ver como se comporta o nosso orçamento doméstico anual. Então, como a gente pode ver aqui, a nossa saúde financeira nesse exemplo aqui está ok, está com saldo anual de 19.940. E agora aqui a gente pode lançar esse orçamento anual no nosso fluxo de caixa. Então, esse botão aqui, lançar orçamento anual, aí sim a gente vai lançar mês a mês na nossa pós-ban. Então, se eu clicar aqui em lançamento anual, ele pergunta se a gente vai querer lançar para 2022, no caso é o ano que a gente está selecionado aqui, então coloco um sim, pronto, ele está lançado no nosso fluxo de caixa. E agora, se a gente for lá ver no nosso fluxo de caixa, que é esse botãozinho aqui do semáforo, clicando aqui, ele vai mostrar para a gente os cortes aqui do lado direito, mês a mês a partir da data de hoje. Então, se a gente aumentar aqui, vou colocar, clicando aqui no final do mês, ele vai compondo o saldo para a gente. Então, esse saldo que a gente vê aqui, ele deve ser exatamente o mesmo saldo atual lá do banco. Logicamente, o que a gente lança para frente não vai estar no banco, porque vai ser uma previsão. Por isso que ele colocou ali no começo do lançamento a palavra previsão, para mostrar para a gente que isso pode ou não acontecer dessa forma. Bom, então como a gente viu, a gente pode lançar lá pelo orçamento doméstico, ou também a gente pode fazer manualmente lançamento um a um aqui, clicando nesse botãozinho aqui que tem um flagzinho, que é o nosso lançamento aqui manual. Então a gente clica aqui entrada ou saída, escolhe a despesa. Esse campo filtro aqui, a gente pode escolher uma letrinha para que depois a gente possa consultar essa letrinha nas nossas consultas, para que agrupe alguns lançamentos. Então a gente pode, por exemplo, usar a letrinha C para cartão de crédito. Então toda vez que eu lançar alguma coisa que eu comprei com cartão de crédito, eu coloco a letrinha C. E depois eu posso consultar em determinado mês toda a letrinha C, que ele vai trazer tudo que eu gastei no cartão de crédito. Data de lançamento é a data que a gente comprou alguma coisa ou fez alguma coisa, não é exatamente a data que vai acontecer na nossa conta. Então, por exemplo, eu posso comprar um objeto hoje, então eu colocaria a data de hoje, e no lançamento eu coloco, por exemplo, se eu comprei no cartão, eu coloco o vencimento do cartão. Então eu coloco aqui, por exemplo, comprei hoje e vou pagar só em fevereiro. Então eu coloco 15/2 de 2022. No histórico, a gente pode colocar o que a gente quiser e o valor da compra que a gente fez. Se a nossa compra foi parcelada, então, por exemplo, se eu comprei algo que custa R$ 1.000, eu posso lançar todas as parcelas de uma vez só. Então, clico aqui em gerar parcelas, colocar aqui a classificação, vou escolher qualquer uma, coloco um histórico, clico aqui em gerar parcelas e coloco, por exemplo, 10 parcelas. Então, após o BAN me pergunta, olha, eu vou lançar 10 parcelas de R$ 100? Sim. E o mesmo a gente pode fazer também para as entradas. Então, se a gente tiver entradas que a gente vai receber ao longo do tempo, a gente pode lançar em gerar parcelas aqui tudo de uma vez só. E por fim, uma outra coisa que eu acho interessante mostrar é o previsto e realizado. Então a gente pode lançar o previsto e realizado também aqui pelo orçamento, se a gente quiser, ou senão a gente lança um a um lá no previsto e realizado, mas vamos supor que eu queira acompanhar todas essas despesas mês a mês, vendo o que eu previ e o que eu realmente gastei, de acordo com a minha conta corrente. Então eu clico aqui em lançar em previsto e realizado, obviamente a gente vai fazer isso uma vez só, porque daí ele vai varrer a nossa conta aqui no previsto e realizado, vendo o que a gente previu para gastar e gastou realmente. Então, nesse caso aqui, como a gente só tem previsões, o previsto e realizado vai bater. E aqui nessa tela a gente pode não só alterar, como excluir também, se de repente a gente lançou alguma coisa que a gente não quer acompanhar. Então é só dar um del em cima e clicar em sim, ele tira daqui do nosso previsto e realizado. Então lembrando que ele tira só da nossa visualização, ele não apaga o que a gente fez lá no fluxo de caixa, ok?
Ele só apaga do previsto e realizado. Bom, é claro que a Pós-Ban tem outras funcionalidades, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar aí para você explorar à vontade, porque eu tenho certeza que eu mostrei os principais pontos. Bom, e tudo isso demandou bastante tempo e neurônio para fazer, como vocês podem ver, mas eu estou disponibilizando a Pós-Ban de forma gratuita para você usar à vontade, aí ela não expira, então a pessoa pode ficar tranquila quanto a isso. Foi feito então com muito carinho e dedicação, e se você achar que ela serve para você ou para uma outra pessoa que você conhece e fez a diferença para vocês, eu estou deixando meu Pix aqui para você contribuir com o valor que você quiser. Isso ajuda o canal, manter o host, o site, enfim, me ajuda a continuar contribuindo de forma útil para vocês, ok? Portanto, eu agradeço de coração qualquer contribuição. Bom, e eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Se você não for inscrito, se inscreva para ficar sabendo de tudo que a gente vê aqui no Macrofaz, ok? Um grande abraço e até o próximo.